Sejam então bem-vindos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal. Procuramos sempre que a nossa emissão tenha algum sentido, algum significado e procurar também ajudar, às vezes, quem mais precisa. Hoje convidamos a enfermeira Paula Caetano para nos falar de cuidados paliativos. Cuidados paliativos que nós, às vezes, de ouvirmos falar, logo pensamos, não quero ouvir, não quero saber, mas às vezes é preciso saber para o caso de algum dia necessitarmos, já sabermos como é que funciona. Os cuidados paliativos são fundamentais para promover a qualidade de vida do doente, a sua autonomia e dignidade, e às vezes aliviar os sintomas físicos, o apoio psicossocial e espiritual e até o apoio à família. Às vezes não pensamos nisso, mas penso que até a família poderá desta forma ser apoiada. Como eu não sei, convidei quem sabe. A enfermeira Paula Caetano. Enfermeira, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui connosco. Os cuidados paliativos são ou não aquilo que eu disse, uma forma de alívio? Tentamos que sejam. É esse o objetivo, Sim, não é? é o acompanhar em situação de fragilidade, tanto o doente como a família, principalmente. O que é que quando as pessoas estão nos cuidados paliativos, o que é que os enfermeiros, os médicos mais procuram? Quando as pessoas estão a necessitar de cuidados paliativos... Não, quando já estão numa unidade de cuidados paliativos. O que é que elas precisam? Sim, alívio do sofrimento, seja ele físico, emocional, psicossocial, espiritual, é o alívio do sofrimento no sofrimento total. E isso é difícil? Em certos casos? Há alguns casos, sim. É difícil porque, por mais que nós, como intervir nesse aspecto, nem sempre conseguimos chegar à pessoa, por variadas situações, de variados aspectos. Mas, desde que nós estejamos presentes e estamos ali para ouvir, para escutar, as pessoas já se sentem um bocadinho mais acompanhadas e depois, aos pouquinhos, vão-se deixando acompanhar e cuidar. E cuidar, não é? É um trabalho, ao fim e ao cabo, conjunto com as famílias, aquelas que estão presentes e que podem estar presentes também. É um trabalho conjunto, este trabalho? Sempre. Sempre. Nunca podemos trabalhar só uma pessoa, só aqueles, infelizmente, que não têm família de retaguarda ou outros apoios de retaguarda. Mas a parte essencial do cuidado é o doente, que é o nosso foco principal, mas nunca esquecendo a família e a família nuclear, aquela mais significativa, os cuidadores, que às vezes nem é aquela verdadeira família como nós estamos habituados, que é de genética, não é? Mas é aqueles que acompanham, que são considerados como família, inclusive animais domésticos. Também às vezes podemos dar o apoio, permitir que o seu animal doméstico possa visitar. Possa visitar, sim. Criamos as condições para isso. Isso não me ia lembrar disso, mas isso é muito importante. Isso muito, é muito importante, sim, não muito. É? Olha, nós então já vamos falar da parte dos cuidados paliativos em si. Agora, importa aqui saber onde é que existem os cuidados paliativos, como é que nós temos acesso a estes cuidados paliativos e quem é que necessita de cuidados paliativos. Infelizmente, e falando curto e sendo realista, é mesmo quem está numa fase terminal da vida, não é? Infelizmente, tem-se verificado muito isso, mas os cuidados paliativos são desde o diagnóstico. Seja o diagnóstico numa criança, no recém-nascido, seja em qualquer fase etária e da vida que ele esteja. Portanto, desde que haja um diagnóstico, pode ser encaminhado ou deveria ser encaminhado, principalmente se tiver uma doença incurável e avançada. Estamos a falar de um diagnóstico de uma doença incurável, não é? Sim, ou avançada, uma neurodegenerescência, etc., que vai ser acompanhado desde esse diagnóstico, mesmo depois na fase luto a famílias. Portanto, nós acompanhamos o doente e suas pessoas significativas, aquelas que também cuidam, aquelas que são importantes para o doente e o doente para elas. Todas precisam de apoio, de acompanhamento. E até no final, até no luto. No luto. Continua esse apoio. É contínuo. As pessoas não deixam de ser, a pessoa que faleceu, que morreu, não deixa de ser importante para as pessoas que cá ficam. Deixa de necessitar dos vossos cuidados, mas os que ficam necessitam. Continuam a precisar de nós, sim. E isto é um trabalho que é feito e que a maioria das pessoas não o conhece. Agora, como é que, portanto, é feito esse diagnóstico
e é feito sempre por um médico. Como é que depois se tem acesso a uma unidade de cuidados paliativos? Está para falar de uma unidade de cuidados paliativos de internamento. Sim, de internamento. Então é assim, por exemplo, isto é um exemplo, é uma forma de um doente vai a uma urgência. Os médicos que o atendem nessa urgência podem perceber-se que ele tem uma doença incurável ou por meio de exames, etc., tem uma doença incurável, pode passá-lo para o internamento ou não, ou pode pedir logo a uma equipa de cuidados intra-hospitalar de cuidados paliativos, que normalmente aqui em Leiria temos, no Centro Hospitalar Médio Tejo também temos, e pode pedir esse apoio à equipa. Essa equipa normalmente é formada pelo menos por assistente social, médico e enfermeiro. Vai visitar esse doente, e vai ver como poderá acompanhar esse doente no seu processo de doença, o doente e a sua família. Depois, podemos contribuir, pode haver uma situação em que ele precise ter alta para o domicílio, ou precise ser transferido então para essas unidades de internamento, e então faz uma referenciação, que são os médicos normalmente, assistentes sociais, que fazem essa referenciação para essa unidade de internamento, quando se prevê que o tempo de vida, que se pressupõe que seja de qualidade, que ainda, mas que em casa, ou porque a família não tem as condições emocionais, físicas, que possa cuidar em casa, ou eles não querem cuidar em casa, porque todos temos que respeitar a vontade de todos, há muitos fatores que influenciam o cuidar, e então depois é encaminhado para uma unidade de cuidados paliativos. Mas normalmente... enfermeira, às vezes as pessoas, a própria família até gostaria de ter o doente sempre junto de si, mas há situações clínicas em que isso não é possível, porque requer alguns tratamentos que não é possível ter em casa. Alguns tratamentos, alguns cuidados, algum material. Exatamente. Às vezes basta pôr uma cama articulada mais adequada para o conforto do doente e da família no cuidar. Às vezes não tem essas condições, que moram em casas pequenas, moram sem acesso, elevador, e depois pode ser uma família que não esteja emocionalmente e fisicamente preparada também para lidar com o processo de doença e o morrer em casa. Pronto. As unidades de cuidados paliativos da rede, né, não são muitas, pois não? Infelizmente não. É uma lacuna grande que ainda temos no país, não só em Orem, mas no país inteiro. Unidades mesmo de internamento de cuidados paliativos, temos aqui bem perto de nós, podemos estar gratos por isso, aqui é a TMG, pronto, tem 8 camas, salvo erro. De paliativos? Sim. Agora não sei precisar, mas eu penso que é à volta das 8. E depois o mais perto de nós temos a Lourinhã e temos a Mafra, por exemplo, a nível de Lisboa. O que é longe para a deslocação das famílias. Sim. Não para o doente em si, porque o doente estando internado pode estar num lado qualquer, mas para a deslocação da família é muito mais longe. O que era preciso muito mais, não é? Infelizmente. Muito mais. As coisas vão mudar um bocadinho, acho que já estão um bocadinho mais viradas com a atenção para os cuidados paliativos, aquilo que são, aquilo que se supõe e aquilo que devem ter. É um caminho, como tudo. E o caminho faz-se caminhando, como se costuma dizer. Exato. Enfermeira, mas há os cuidados paliativos, e isto a maioria das pessoas também não sabe. O doente está em casa, mas há uma equipa dos centros de saúde, vamos lhe chamar assim, que se pode deslocar à casa das pessoas e fazer este acompanhamento ao doente que está nesta fase terminal, não há? Existem as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos no domicílio, que nós aqui não temos ainda nenhuma, que é a nossa área de abrangência, e depois há as equipas... Mas é necessário. Sim, muito necessário. Mas está tudo na forja, como se costuma dizer, para se construir aqui, pelo menos agora com a inclusão ali na ULS da região de Leiria, vamos... Em princípio vai arrancar alguma unidade desse género. Sim. Mas... Porque neste momento não há. Não há. Aqui na nossa região não há. Pronto. Mas depois temos os nossos pessoal do centro de saúde, pessoal normalmente enfermagem, médicos, que poderão ter alguma formação em cuidados de saúde a nível de cuidados paliativos, que há 3 níveis de formação, a básica, a intermédia e a avançada. Pronto, aqui no nosso centro de saúde temos enfermeiros e
assistentes sociais e a terapeuta ocupacional que tem formação básica, temos outra colega que tem formação intermédia, eu também tenho formação intermédia e neste momento estou com formação avançada, para podermos, lá está, irmos à casa das pessoas e prestarmos os melhores cuidados, as nossas intervenções a nível de cuidados paliativos. E neste momento já fazem esse serviço. Sim, já há uns momento. anos para cá que nós fazemos ações de caráter paliativo, sim. Enfermeira, eu volto-lhe a colocar a mesma questão. Como é que temos acesso a esses cuidados em nossa casa? Normalmente é através da equipa da UCC, o médico faz uma referência ou umas colegas de enfermagem das respectivas extensões, ou não, podem fazer uma referenciação para nós avaliarmos, acompanharmos e depois é submetida à equipa da ECCI que vai visitar o doente juntamente com o assistente social, com o terapeuta ocupacional, para darmos o possível apoio nesse aspecto de cuidar em casa. E o que é que se faz quando se cuida em casa? O que os enfermeiros fazem. Sim, neste caso o que os enfermeiros fazem. Olha, tentamos cuidar globalmente tudo, o doente e a sua família, pronto, em todos os aspectos físicos, controle de sintomas, principalmente, porque normalmente estes doentes que estão numa fase avançada de doença têm muitas interferências no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, sejam umas náuseas, sejam uns vômitos, seja uma dor descontrolada, seja mobilidade, seja respiratório. E nós tentamos, vamos lá, avaliamos e depois podemos também, na maior parte dos casos, pedir apoio às equipas onde eles já são acompanhados a nível hospitalar, que nunca nos negaram apoio. Pronto. Mas, às vezes é preciso compreender também a situação, não é? Sim, que nem sempre é quando nós queremos, nós não podemos mudar, podemos ajustar algum tipo de medicação quando temos conhecimentos para isso, mas temos de ter sempre o aval também de uma equipa de retaguarda, neste caso a equipa normalmente que melhor conhece o doente e acompanha, pronto, para ajustar essa tal, por exemplo, a medicação. Agora, a nível de outros cuidados, que não é só de medicação que as pessoas vivem, não é? Às vezes é a parte menos importante. É necessária, sim, mas é a parte menos importante, não é? A nível social temos a nossa técnica de superior de serviço social, que também tem a formação básica e tem uma sensibilidade muito grande para o cuidar também, para ajudar a nível social tudo o que a família está a interferir com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. É uma parceria, temos a terapeuta ocupacional também com algumas intervenções para o bem-estar, para não avançar tanto a doença, e temos os colegas enfermeiros que também são sensíveis para esta problemática toda, que tentam cuidar o melhor possível, dando apoio, escutando, a fazer ensinos para melhor cuidar para o doente e para a família, porque a família temos que a preservar da melhor saúde possível, física e emocional, pronto. Eu ia falar-lhe exatamente disso, porque um doente, quando está nessa fase e a necessitar destes cuidados, a família também sofre muito. São formas diferentes de sofrer, mas precisa de muito apoio para continuar a cuidar, não é? Porque normalmente são pessoas, falando na faixa etária que nós acompanhamos mais e que aparece mais com doença avançada, não é? Porque com a longevidade também aparecem as comorbilidades. Sim. Portanto, as pessoas têm vários tipos de doenças, o grau de dependência é sempre muito maior. E então, normalmente quem cuida... Ao fim e ao cabo, é o esposo ou a esposa que cuidam, não é? Sim. E os filhos também. Sim, e às vezes os filhos, por exemplo, um filho de 70 e tal anos que está a cuidar de um pai ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de um cunhado, ou de um marido, às vezes de mais de 80 e tal anos, com as suas fragilidades também. Portanto, o cuidador... também já ele tem fragilidades físicas e emocionais que precisam ser atendidas, porque senão ele não consegue cuidar da melhor maneira. Da melhor maneira, entenda-se que ter algumas... fazendo algum do seu autocuidado, se não tiver esses conhecimentos, se não tiver esse apoio para o cuidado também para com o outro, seja o mais saudável possível para todos. Esta equipa que se pode deslocar a casa... Houve muitos desabafos, não houve?
Sempre. Muitos. Ao fim e ao cabo, eu acho que o vosso grande papel é mesmo aquele apoio psicológico que todos precisam nesta altura, não é? Passa muito pela escuta, sim. Por escutarmos, ouvirmos, tentarmos apercebermos qual é o real problema, que as pessoas às vezes não conseguem dizer logo o que é que se passa com elas. Temos de estar ali com muita atenção, muito presentes, com todos os nossos órgãos de sentidos, para nos apercebermos às vezes do real problema que é que se passa ali por trás. É preciso um cuidado com aquilo que nós estamos a falar e com aquilo que nos é transmitido, que é que eles transmitem muito nas entrelinhas. E mesmo assim, às vezes nem conseguimos nos apercebermos logo. Não consegue. Mas a pessoa que está a necessitar dos cuidados, ou seja, a pessoa que está em fase terminal, como é que normalmente essas pessoas, as que estão conscientes e que sabem que um dia, e que não demorará muito, que vai acontecer o final que ninguém deseja, o que é que essas pessoas procuram em vocês, profissionais de saúde, que estão ali presentes? Há muito tipo de pessoas, muita situação com as pessoas, pronto. Quando eles se apercebem, estou aqui, o nível não vale nada, ainda há aquela fase muito de revolta, de não aceitação, motivado muito pela dependência, porque ainda tinham muitos projetos e estou a ver que não têm tempo de os executar, ou como, pronto. E isso... Agora perdi-me um bocadinho no raciocínio. Mas estava a dizer o que é que as pessoas desabafam com os cuidadores, sim, a neste pessoa caso que está com os com a técnicos, doença avançada, pronto. Eles desabafam, é um misto, é uma ambivalência de emoções. Normalmente sabem que a partida poderá estar próxima ou não, que podem sofrer ou não. O medo do sofrimento físico é muito grande, normalmente é o que eles verbalizam mais, mas por trás disso há muito sofrimento emocional, espiritual, que eles desabafam, mas não desabafam, lá está, é como eu dizia há bocadinho, temos que saber muito bem condicionar ali as conversas, e ali o diálogo, a comunicação, para nós termos uma real percepção daquilo que o está, e temos que validar com a pessoa. Mas normalmente os doentes que estão em sofrimento físico, mesmo não estando naquele momento com dor, têm medo, muito medo de vir a sofrer com dor física. Nós dizemos que há medicação, que pode ser ajustada para eles não, mas mesmo assim, por experiências que eles já têm, que viram alguém nessa situação, que antes não se socorria tanto a medicação analgésica como os opioides, que essa situação ainda os causa, por vivências que eles tenham tido, às vezes é difícil para eles, não ficam em paz, não ficam tranquilos, os medos são muitos. Acima de tudo os medos, não é? É. Enfermeira, nem toda a gente que necessita de cuidados paliativos são pessoas acamadas. Não. Não é? Às vezes temos essa ideia. Só quando a pessoa está acamada é que necessita dos cuidados paliativos. E é errado. É errado. Lá estava há bocadinho, dizia que os cuidados paliativos devem começar a intervir na fase do diagnóstico. Isso. Tem a influência, ou é importante, a integração numa rede de cuidados paliativos, ou o contacto com uma rede de cuidados paliativos logo no início, em vez de ser só no final, ajuda o doente? Ajuda porque há toda uma preparação que pode ser efetuada com tempo, com cuidado, para as pessoas irem ajustando-se ao seu processo de doença, à sua vida, ao seu nível de dependência, e assim como a família. Portanto, isto devia de ser logo desde o início. Mas ainda há muita ideia, inclusive por alguns profissionais de saúde, que por desconhecimento ou porque eles não foram educados assim, que cuidados paliativos é só quando já não há nada a fazer. Não, é errado. Cuidados paliativos é quando ainda há muita coisa a fazer. Muito apoio que se pode dar, a todos os níveis. E fazer também ao fim e ao cabo, não sei se ainda fazem uma planificação em conjunto daquilo que é necessário fazer, os cuidadores, a família, o doente. Cuidados paliativos pressupõem sempre médico, enfermeiro, assistente social, família e médicos
e depois temos o assistente espiritual, seja qual for o seu credo ou religião. Pronto, temos terapeutas ocupacionais, temos terapeutas da fala, temos fisioterapeutas, há muitas disciplinas académicas, que é cuidados paliativos é uma base de interdisciplinariedade. Portanto, é importante ser uma equipa multidisciplinar, não é? É extremamente imprescindível, não é? imprescindível, sim. E a família, que essa é outra disciplina que nós temos que consultar sempre, porque a família é eles que vivenciam aquela situação, é eles quem melhor conhece o doente, o que poderá interferir ou não, eles são um parceiro do cuidado. Sem eles nós também não sabemos ninguém. Não podemos ir para a casa de uma pessoa, por exemplo, invadir o seu espaço, sem termos a sensibilidade que aquilo é deles. Eles é que sabem. Não somos nós. Nós vamos ali apoiar, mas é aquilo que eles nos solicitarem. Podemos dar uma chega. Talvez fosse. Já pensou se poderia ser assim? Nós vamos dar umas achegas, mas a decisão é sempre do doente e da família. E da família. Há bocadinho a enfermeira falou nos animais de estimação e que são muito importantes às vezes, né? Quantas vezes é que os animais em casa estão tristes porque não está lá o dono, não é? De que forma é que, por exemplo, em doentes institucionalizados se garante a presença de um animal de estimação junto deste doente? Isso tem que ser sempre planeado e programado. A visita... Mas isto é possível? É possível, não é muito comum, pronto, mas é possível sim. É de nós sabermos que aquele doente tem um animal de estimação que é muito importante para ele, um gato, um cão, ou outro, não é? Depende também, depois tem que passar por vários filtros, portanto, a Comissão de Higiene, por exemplo. Sim. Várias comissões têm que dar o seu aval também, porque não podemos pôr em risco também outros doentes, nem os elementos da equipa, isto no caso do internamento. Não é? Tem que ser, mas sempre possível, nem que seja uma visita. Isso, às vezes, não é? Só naquele bocadinho. Sim, às vezes pode fazer bem um doente. Muito bem. Emocionalmente fará, não é? Nós permitimos as fotografias, permitimos que o ambiente a nível de internamento seja mais parecido com o ambiente próprio dele, mas claro que falta muita coisa, não é? A fotografia às vezes não chega. Às vezes não chega, é necessário o contacto, não é? Sim. Nestas fases e quando estamos mesmo em fase terminal, também proporciona que a família possa estar o maior tempo possível junto do seu familiar, não é? Sim, é facilitado isso? Com certeza, a todos os níveis, não é? A nível de internamento é permitido também. Depende, lá está, temos que avaliar as condições, porque nem todos os internamentos têm condições para alguém pernoitar lá. Também temos que garantir o máximo de saúde dessa pessoa e é tudo falado, é tudo nas conferências familiares, por exemplo, é onde nós reunimos com o utente, a família e veio os vários técnicos de saúde presentes, da tal equipa interdisciplinar, para chegarmos todos a um consenso, ou não. Podemos não chegar a consenso nenhum, mas depois esse acompanhamento, há casos, por exemplo, de uma criança com deficiência profunda, essa criança vai ser acompanhada por exemplo, pelo pai ou pela mãe, e tem que se criar condições para eles pernoitarem lá. Pronto. E mesmo numa doença terminal, se há uma situação que eles são mais de longe ou que não têm transporte, seja qual for, tenta-se ajustar e promover o conforto e a qualidade de vida para todos. É isso que se tenta. E ao fim e ao cabo é isso que são os cuidados paliativos, não é? Sim. Há bocadinho falou também do aliviar sintomas físicos, como os vômitos, o cansaço, a dor. Como é que conseguem aliviar estes sintomas a um doente em fase terminal? Com medicação? Com ajustes na medicação? Sim, muito ajuste na medicação, ajustes na parte emocional, regulação de emoções, a falarem, quando tiverem condições disso, à família, a percebermos o que é que eles gostavam, irmos ao encontro, porque às vezes a dor física é um sintoma da dor emocional. Coisas mal resolvidas, entre famílias, parece que só ficam mais tranquilos depois de pedirem
perdão, ou eu gosto de ti, ou perdoa-me, eu perdoo-te. Isto acontece, a pessoa depois ficar Sim. mais tranquila e conseguir... Sim, muitas vezes depois deste a confissão de emoções e sentimentos para o outro que o preocupa, a pessoa fica em paz e parte daí a pouco tempo, sem angústias, sem mais nada. E às vezes ali a pouco tempo parece que se espera, por isso é que às vezes se diz que estava à espera de, não é? Exatamente. Isso acontece, não é? Basta, na às vezes, prática isto acontece. Acontece, muitas e muitas vezes. Nós já falámos do apoio a quem fica. Há uma antecipação do luto com a família, portanto os psicólogos trabalham essa parte com as pessoas, sabendo de antemão que a pessoa vai mesmo partir. Há uma antecipação, há um preparar para o luto. Sim, quando há o diagnóstico de uma doença avançada ou progressiva, normalmente o psicólogo é o elemento que também faz parte da equipa multidisciplinar. E há um cuidado logo de perguntarmos quer apoio psicológico. Temos um psicólogo, temos um enfermeiro especialista em saúde mental que pode acompanhar. Vamos fazer o luto, não é fazer o luto, preparação para a perda progressiva ou não. Vamos preparar, ver como é que ele está. Prevenção é o luto antecipatório. Pronto, nós já estamos a antecipar aquilo que poderá acontecer. Vamos falando dos seus medos, daquilo que os preocupa, como poderá dar apoio, porque há um conjunto de situações que tudo precisa ser trabalhado e às vezes a pessoa familiar que está a sofrer o luto por antecipação é trabalhado nesse sentido, para quando chegar a hora é sempre impactante, mas a sensação de perda, de angústia, sem saber o que fazer, é completamente diferente se houver um acompanhamento prévio. Inclusive aos próprios doentes, quando estão doentes, nós fazemos um luto preparatório, preparação para o fim de vida. Ao próprio doente? Sim. Mas há muitos que não aceitam. Há muitos que não aceitam isso. Claro que não lhe vou dizer assim, olha, vou-lhe preparar para o fim de vida, não é? Mas há coisas que nós tentamos entrar e eles não deixam, lá está, ainda não estão preparados. É a resistência de cada um, não é? É. Mesmo que no fundo até possam saber que é isso, o não o admitir às vezes, não é? É a esperança, temos que promover também a esperança realista. Não podemos castrá-los da sua própria esperança, porque senão é um sofrimento ainda maior. Portanto, tentarmos chamar um bocadinho à realidade, mas nada é impossível, mas o acompanhar, lá está, é escutar, ouvir, é um acompanhamento prolongado que devemos ter e com tempo. E uma sensibilidade muito grande para lidar com estas situações, não é? Também. Tem que ser uma sensibilidade muito grande, são situações. Os próprios profissionais de saúde devem estar bem com eles próprios. É isso, tem que ter uma sensibilidade muito grande e... Sim. Não é fácil, que não seja fácil. Mas é compensador no fim. E gratificante, não é? Sim, quando nos vem ter connosco, ainda bem que me permitiu que nos acompanhasse, que nos ajudou. É sempre muito gratificante. Pudemos, de qualquer forma, aliviar um bocadinho aquele sofrimento. E vocês vivem muito tempo com realidades, com problemas de cada um, que será muito difícil também, às vezes, deixarem o vosso trabalho e deixarem de pensar nessas situações. Acredito que muitas vezes se vá para casa a pensar na situação que se deixou uma hora antes, não é? Que não seja fácil. Não é fácil, às vezes muitos de nós, apesar de dizermos que deixo o trabalho no trabalho, mas às vezes não é assim, com situações que quando mexe com muitas emoções... São situações diferentes. São situações diferentes e quando nós não conseguimos ajudar naquele tempo aquilo que nós achamos que a pessoa está a precisar, porque precisamos de ajudar mais, mas nem sempre está dependente de nós. Estamos dependentes de outras pessoas para essa ajuda também. Por isso é que uma equipa de cuidados paliativos faz todo sentido, porque estamos ali todos para o mesmo e todos em sintonia, ao mesmo tempo quase. Mas sim, o profissional de saúde que acompanha estas pessoas tem que ter muitas estratégias de autocuidado,
que é como nós lhe chamamos, cuidar de nós e falar também com outras pessoas, porque as coisas mexem connosco. E só quem não for sensível ou não gostar de ajudar é que se calhar lhes passa um bocadinho ao lado. Mas... Depois o sofrimento termina para alguns, para os que partem, costuma-se dizer que acaba-se o sofrimento. Os que ficam e que já foram preparados antes nunca chegaram a estar preparados, porque o impacto ou a realidade é sempre diferente daquilo que nós possamos pensar do que é, não é? Sim. Como é que depois trabalham? Não abandonam as famílias nessa altura? Não, pelo menos tentamos sempre acompanhar até eles quererem, até eles sentirem essa necessidade. Os que ficam depende também muito daquela preparação que se fez antecipadamente, luto antecipatório. A sua própria crença, a sua própria religiosidade também pode, a sua própria espiritualidade, se encararem a morte como um dia que vale a pena ser vivida, não é? Porque às vezes quando sentem que o seu mais querido partiu em paz e serenidade, isso também é muito importante para eles. Por isso é que eles a perceberem que ali em casa, quando as mortes ocorrem em casa, no domicílio, a perceberem-se que como é que ele estava nos seus momentos finais, se foi uma morte tranquila, serena, isso ajuda muito no luto depois. Agora, aquelas situações que eles não podem acompanhar por alguma razão ou que havia um sofrimento físico, isso para eles às vezes é mais... Pode até surgir algum tipo de lutos mais complicados, não é? E patológicos, alguns até. Mas se forem trabalhados, lá está, é conversar, é escutar, tudo, dar atenção, dar cuidado, estarmos ali para eles, seja para o doente, seja para a família. Acho que isso é uma parte muito importante para depois o luto também ser um luto integrativo, normativo, pronto, como quisermos chamar. Pois aí, entretanto, termina um bocadinho o vosso papel e começa o papel da equipa de saúde mental às vezes também, não é? Sim, é um contínuo. Portanto, estão sempre a trabalhar em equipa, não é? Sim, sempre. E o apoio é dado sempre que necessário. Exatamente. Nós já falámos com muitos colegas seus e nós tanto falamos de que o nosso sistema de saúde funciona mal e funciona. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira porque não temos médicos de família. Sabem que já temos algumas respostas, não em termos de médico de família, mas de médicos que nos possam acompanhar em situações que sejam necessárias. Mas a verdade é que existem muito estes serviços que esses felizmente funcionam muito bem, às vezes são do desconhecimento da maioria das pessoas, e isso aí é que não pode ser. Nós temos que saber que eles existem para podermos pedir um apoio para nós, se for o caso de necessitarmos. E é essa a nossa intenção também, de falarmos aqui destas equipas, e parabéns pelo vosso trabalho, porque sem dúvida fazem trabalhos extraordinários e acompanham muitas famílias, porque eu sei de casos e ouvimos tantas vezes pessoas, amigas nossas, familiares, que já passaram por situações, e a verdade é que vocês fazem um trabalho extraordinário e é necessário que isso seja divulgado. Agora eu pergunto, se alguém que nos esteja a ouvir necessita de um tipo de acompanhamento deste género e que não tenha médico de família, onde é que se deve dirigir? Ou sou enfermeiro de família, que todas as extensões têm, elas sabem o nosso trabalho, ou então ligar diretamente. E aí já podem encaminhar, sim, não é? E ligar, e depois nós vamos ver que possível resposta que poderemos dar ou não. Uma coisa é certa, não cai no esquecimento e vão... Não, e tentamos sempre dar alguma atenção e algum cuidado. Às vezes não é no tempo útil que as pessoas precisam, porque as solicitações são muitas, mas tentamos, sim. E só me resta agradecer também muito aqui à ABC Rádio, ou de Portugal, não é? ABC Portugal. É sempre a ABC Rádio. Que por esta iniciativa de convidar a pessoas para falar dos assuntos que são do interesse de todos. É verdade, é verdade. Não são do meu nem do seu, são do interesse de toda a gente, e infelizmente era bom que vocês não tivessem nada que fazer, que dessem só vacinas aos meninos quando nascem, mas infelizmente, como estava a dizer muito bem, as solicitações são tantas, não é? Que não podem dar resposta logo naquele dia, mas a resposta virá, e é isso que é necessário. É preparar o nascimento e preparar também o desfecho final da vida.
É verdade, com qualidade. nós falamos da preparação do nascimento, mas também Sim. é importante preparar para o fim, não é? O fim é menos doloroso do que a morte. O fim é menos doloroso. De dizer, Sim. não é? Lá está, o estigma um bocadinho pelos termos. São termos muito fortes e que não nos fazem muito bem, não é? A verdade é Culturalmente é também isso. temos uma cultura de tristeza associada à morte, à doença, não é? Enquanto que noutros países às vezes vivem isso de outra forma. Mas vai-se mudando um bocadinho aos poucos. Se as pessoas assim o quiserem. Enfermeira Paula Caetano, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada. A continuação de um bom trabalho. Muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui connosco hoje. E falámos então hoje de cuidados paliativos com a enfermeira Paula Caetano, do Centro de Saúde de Orem, que, tal como os seus colegas, tem estado aqui gentilmente para nos falarem destes assuntos. Muito obrigada e a continuação de uma muito boa